Olá, muito bom ter você aqui. No Ponto a Ponta de hoje, vamos falar sobre a regularização fundiária e urbanização na comunidade Isidora, formada pelas ocupações Esperança, Helena Greco, Rosa Leão e Vitória, na região norte de Belo Horizonte. Participa de forma remota Rosemilda de Freitas, a Rose, moradora e coordenadora da ocupação Esperança. E aqui no estúdio eu recebo a promotora de Justiça de Defesa da Habitação e Urbanismo, Marta Alves Larcher. Agradeço muito a presença de vocês, é um prazer tê-las aqui na TVMP. Doutora Marta, foi sancionada a Lei Estadual, Lei Isidora, que viabiliza então a regularização fundiária da comunidade Isidora. Então, a posse do terreno passa a ser da Prefeitura. A Prefeitura, então, será responsável pela regularização fundiária e urbanização? O que diz a lei, o que ela autoriza? A lei foi editada pelo Estado, né, e ela autoriza a permuta do terreno da ocupação da comunidade Isidora com um outro terreno que foi adquirido pelo Estado como uma forma de indenizar os proprietários da área que foi ocupada. Então, a lei prevê essa permuta e, na sequência, a doação do terreno para a Prefeitura de Belo Horizonte para promover a regularização fundiária e a titulação dos ocupantes. Rose, como vocês receberam, então, a notícia da aprovação da lei? Então, bom dia a todos. O sancionamento dessa lei foi, assim, bem esperado, né, por todas as famílias, porque a gente esperava, né, a urbanização para essas famílias das comunidades, e, ao mesmo tempo, a gente ficou meio que apreensivo sobre a regularização, né, porque a temia de tipo, remover muitas pessoas e tal. Foi, assim, uma notícia que surpreendeu, assim, a todos, né, mas é isso, a gente está esperando as melhorias dentro das comunidades, porque lá se transformou em 4 bairros, né, muito grande, porque as ocupações são bastante grandes, e a gente precisa muito ainda de melhorias, né, dentro da nossa comunidade. E, assim, estamos aí para melhorar para essas famílias, né? Rose, há quanto tempo vocês esperam por melhorias na comunidade? Há 10 anos. Uma década. Doutora Marta, é muito tempo. A verdade é que o problema levou muito tempo para ser resolvido no sentido de garantir a permanência das pessoas naquele local. Havia um conflito fundiário, o primitivo proprietário do terreno buscava a reintegração de posse, chegou a conseguir uma decisão judicial favorável, mas com o tempo e com o processo de negociação, inclusive envolvendo o Ministério Público, se chegou ao consenso de que não era possível remover as famílias e que elas deveriam permanecer no local. E aí passou-se a construir um acordo que viabilizasse essa permanência. Esse acordo levou 6 anos ou mais para ser obtido, né? E aí, depois que se chegou à conclusão de que elas iam ficar, que não havia mais o perigo de remoção, passou-se a trabalhar a questão da própria lei estadual para viabilizar a permuta, né, para indenizar o proprietário, e começou o processo de elaboração dos projetos para fazer a regularização fundiária. Então, realmente, o tempo foi muito longo, mas o problema também é muito complexo. Quantas famílias vivem na comunidade Isidora? Segundo informações da Prefeitura, em termos de 6.800 famílias, mas a comunidade dá números mais expressivos. A Rose pode até dizer qual que é o levantamento que eles têm lá. Qual é o levantamento, Rose? O levantamento de 2013 para cá, são 8 mil famílias, famílias, né? Mais de 35 mil pessoas. Mas tivemos aí também, no começo do cadastramento, com a pandemia também, o diminuimento também de algumas famílias também, né?
tipo falecimentos na pandemia, infelizmente, né? Remoção também, assim, de algumas pessoas no conflito também que tivemos, de ter que remover algumas pessoas de algumas outras quadras que, então, nesse primeiro momento, eles se diziam que eram áreas em risco, então, assim, foram muito mexidas, assim, dentro da comunidade, onde levou bastante diminuimento dessas famílias. Mas hoje pode-se dizer que esse um pouco mais que, né, a doutora falou aí agora, porque a gente das comunidades a gente tem tipo esse controle sobre as famílias desde o início da ocupação. Então, uma criança que se nasce, a gente sabe, né, que é cadastrada com a gente. E, infelizmente, cada pessoa, né, que idoso que se vai ali é uma perda. Então, a gente sabe, tem esse controle aí. Então, é isso aí. Doutora Marta, a gente fala 10 anos, a gente já acha uma coisa assim absurda, né? Eu fico imaginando a comunidade, os moradores. Esses 10 anos representam assim 20 anos, né? De espera, né? Porque primeiro havia a insegurança em relação à questão de permanecer, né? Então, enquanto não se chegou a esse acordo, pairava esse medo de ser removido, uma remoção forçada, né? E depois também o próprio processo de morar num local sem infraestrutura nenhuma, né? Eu já visitei as comunidades algumas vezes e realmente as condições de vida são muito difíceis. Tudo é muito longe, para se pegar um ônibus é muito longe. O sistema de abastecimento de água que tem hoje foi a própria comunidade que implantou, é muito precário, eles convivem sempre com falta de água. Então, realmente são condições muito difíceis de vida. 10 anos nessas condições é uma coisa muito complicada. Copasa e CEMIG não atuam na região? Estão começando a atuar, né? Desde que a gente da Promotoria de Habitação e Urbanismo começou a acompanhar o caso, nós começamos a fazer reuniões com essas concessionárias e com a própria prefeitura para estabelecer um plano de trabalho. Então, hoje, já foram feitas licitações por ambas as concessionárias para contratar os projetos executivos das obras. Depois foram feitas licitações para contratar as obras propriamente ditas, né? A CEMIG praticamente já acabou de instalar todas as redes, ligou praticamente também todas as casas. Faltam algumas casas que nós estamos ainda discutindo com ela e com a prefeitura por que não foram ligadas, né? A Copasa está um pouco mais atrasada, apesar dela já ter feito também as obras de instalação das redes, ela precisa fazer os interceptores e aí isso demanda uma intervenção em área de preservação permanente e ela está buscando as licenças ambientais para fazer essas obras. Eu tive uma reunião com eles na semana passada e a perspectiva é de que em maio o atendimento já esteja sendo realizado. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo, é bem rápido, voltamos já já. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. De volta ao Ponta a Ponta, que hoje tem como tema a regularização fundiária e urbanização da comunidade Isidora. Rose, quais são então as principais demandas da comunidade? As demandas são bastantes, né? Muita demanda, porque as comunidades são enormes e a gente não se tem dentro da comunidade uma escola, a gente não se tem dentro da comunidade uma creche, né? A doutora falou aí sobre a CEMIG. A CEMIG tem várias ainda coisas ainda a se complementar dentro da comunidade,
porque a CEMIG as famílias estão pagando a taxa de iluminação, né? Dentro das comunidades, já se vem cobrando aí dentro na CEMIG, na conta da CEMIG, e as famílias não têm essa iluminação pública dentro da comunidade ainda, na ocupação Esperança, e são várias ainda pessoas que não se tem também a energia. Eu não tenho energia dentro da minha casa da CEMIG ainda, e a gente já também sofreu algumas opressão também sobre desligar o gato. E a gente sabe que são várias, a maioria, né, das pessoas já estão dentro da comunidade com o seu padrão de luz, e tem essas famílias que não têm o padrão de luz, e a gente já, né, teve que entrar em comunicação com a CEMIG para não desligar o gato, porque a gente precisa, né? Eu não tenho um padrão de energia porque eu estou debaixo do fio de alta tensão. Como tem outras famílias também, são poucas, mas tem, que estão debaixo do fio de alta tensão. Então, assim, é injusto, né, desligar o gato, porque é direito de todos, com um gato legal e ilegal, a gente tem direito à água, luz e saneamento básico, né? Então, é umas coisas que ainda, né, falta muito da prefeitura, né, CREUB, URBEL aí, se organizarem aí, para estar atendendo essas famílias aí que realmente a gente fica preocupado, porque ainda tem muitos detalhes ainda, né, para se colocar em prática para essas famílias. E sobre desculpa, sobre as ruas também, que a gente não tem um asfalto ainda, não tem, né? Está em saneamento aí de andamento, mas a gente precisa, assim, de não sei como dizer, assim, de uma arrancada geral, né? Mudou muita coisa dentro da comunidade, as famílias já têm esse sistema aí de água, luz, né? A água não, porque a água não entrou. A água não entrou ainda, a gente ainda fica ainda dentro das comunidades, nesse calor enorme que a gente está passando aí por ele, sem água há mais de 15 e 20 dias. Da gente ter que chegar a pedir socorro mesmo, ir para a rua, fazer as gravações que estamos sem água, criança, idoso. Chegou um dia que não teve nem água nem para beber. Então, assim, quem tem condições, compra água, quem não tem, né, tem que dar-se outro jeito. É uma situação muito, muito crítica, né, Rose? Não é fácil. E eu imagino também, doutora Marta, que urbanizar com mínimo de remoção seja uma outra reivindicação deles. A prefeitura, ela trabalhou durante uns 2 anos ou mais na elaboração dos planos urbanísticos, que são os desenhos que os bairros vão ter, né? E ela tentou realmente conciliar vários aspectos, preservação ambiental, com o mínimo de remoção e com a viabilização da urbanização. O terreno, em alguns aspectos, em alguns pontos, ele é muito acidentado, né? Existem áreas de risco, então isso tudo foi considerado. E ela tentou realmente estabelecer o menor número de remoções possíveis. Agora, em alguns lugares não é possível, realmente, como por exemplo a Rose mencionou, não é possível a permanência sob linha de transmissão, porque a legislação veda e é uma área de risco, né? Existe o risco das pessoas serem eletrocutadas, mas esses planos foram discutidos com as comunidades, 2 deles já foram aprovados e 2 ainda estão em processo de discussão e revisão para realmente tentar equacionar essa questão da diminuição das remoções. Regularizar, né, a regularização fundiária e a urbanização com ética e com dignidade, claro que vai trazer dignidade à comunidade, né? A regularização fundiária, ela tem vários aspectos, né? Ela tem o aspecto ambiental, o urbanístico, o documental, né? E é um processo que a própria lei estabelece que tem que ter uma participação ativa da comunidade, né? Da comunidade que vai ser beneficiada. Ela tem que ser ouvida a todo momento
e as demandas dela têm que ser atendidas dentro do que a legislação estabelece. Foi montada uma pequena regional da prefeitura dentro da comunidade? Existe o CREURB, né, um centro de apoio. Inicialmente o papel dele era atender essas demandas, depois passou a trabalhar com a questão do cadastro social, né, e hoje acompanha as comunidades dentro desse processo. O CREURB coordenou toda a votação das comunidades em relação aos projetos urbanísticos, né, para que eles fossem aprovados, discutidos com as comunidades. Então, a prefeitura pretende manter esse CREURB lá, mesmo após a regularização, para continuar sendo o escritório da prefeitura dentro da comunidade. E qual que é o papel do MP nesse processo? O MP está atuando nesse caso desde o princípio, né? Inicialmente quem acompanhou o conflito fundiário foi a Promotoria de Direitos Humanos, até hoje acompanha, porque tem o aspecto do apoio comunitário. Foi muito importante na negociação desse acordo para viabilizar a permanência das famílias no local, e hoje nós trabalhamos em parceria, a Promotoria de Direitos Humanos e a Promotoria de Habitação e Urbanismo. Nós da Habitação e Urbanismo acompanhamos a questão da regularização fundiária, o processo de regularização, desde a elaboração dos planos, a implementação dos serviços públicos e mais adiante a titulação dos ocupantes. E qual que é a importância de uma comunicação clara e objetiva entre o poder público e a comunidade? Isso é uma demanda que nós sempre tivemos com a prefeitura, né? O tema é muito complexo, as comunidades são muito grandes, muitas vezes a informação ela é passada, mas não de uma forma acessível e não com a abrangência que ela deveria ter, e isso causa muito ruído. Então, às vezes, a atuação da prefeitura está caminhando num sentido, mas a população está entendendo que está caminhando em sentido inverso, né? E causa muita instabilidade, muita comoção, muitas vezes essa falta de informação. A gente faz mais um breve intervalo, voltamos já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao terceiro e último bloco do programa Ponta a Ponta, que hoje fala sobre a comunidade Isidora. Rose, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua história na comunidade e como você se tornou uma das coordenadoras da ocupação Esperança. Então, eu fui morar na ocupação Esperança, né? Minha história começa dentro da comunidade, bem simples, né? E bem prática, assim. Eu pagava aluguel, não tinha mais condições, né, de pagar água, luz, aluguel, e manter a família, né? E fiquei devendo aluguel, então, assim, as condições eram bem difíceis para mim, que eu fui mãe solo, sou mãe solo, e era bem difícil, bem complicado, e eu fiquei sabendo das ocupações que já no iniciozinho, essas famílias tinham entrado nessa ocupação espontaneamente, e é onde que eu fui lá, e me deram um pedacinho lá para me construir, continuar a seguir na vida com a minha família. E assim começou a minha história. Dentro das comunidades, me tornei uma da coordenação da ocupação Esperança, no decorrer de ver as lutas das famílias, né, que me comoveu muito. Nós que estamos fora das comunidades, igual eu estava fora da comunidade, a gente não sabe a realidade, a verdadeira história real que essas famílias vivem dentro das comunidades, né? E assim fui me comovendo com cada família, cada dificuldade que se encontrava dentro da comunidade, e sem contar também que as opressões, né, no começo das ocupações foram bastantes, né? Igual todo mundo já sabe a história da Isidora.
a gente tomou na ocupação, na nossa comunidade, tiro, porrada e bomba. Então, assim, aí eu me tornei participando das reuniões, tanto dentro das comunidades, nas assembleias, quanto lá fora nas reuniões. Como já participei de várias reuniões aí com a Edna e Luizinho, e as outras coordenações das outras ocupações. E é isso, me tornei moradora, uma das coordenadoras da comunidade, e hoje eu sou muito feliz, né, de ter minha casa, de ter minha família, e assim, a gente torce aí por melhorias mesmo, assim. Mas eu queria pegar mais um pedacinho dessa fala aí da doutora, para a gente tentar resolver esses problemas da comunidade com menos remoção mesmo, porque a gente sabe que a pessoa ser removida de um local que lutou tanto, que começou desde o chãozinho ali, na maior dificuldade, ter que ser removida da sua própria casa. A gente já teve até caso de gente que no começo da urbanização, da ocupação, que veio esse estacionamento aí, a gente perdeu uma pessoa que ficou só de saber que ia ser removido desse local, ele faleceu, assim. Então, isso aí é muito grave, né? A gente ali dentro tem muita pessoa humana, assim, que é apegada ali no local. Eu não consigo me imaginar. Eu estou, assim, debaixo de um fio de alta tensão. É risco, a gente sabe, mas tem lei também. Mas eu acho que, assim, do lado mesmo onde eu moro, então, assim, é uma vila inteira, assim, que os postes passam, assim, na janela. Então, eu acho que a gente tem que, né, ver quais as possibilidades aí de remover menos pessoas mesmo. E, sei lá, é isso. A minha história é essa dentro da comunidade. E eu fico, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz, não só eu, quanto muitas famílias dentro da comunidade também, fica muito feliz de ter vindo, que a gente sonhou em a urbanização, né, o saneamento básico, mas a gente vê que as ocupações ainda estão muito, mas muito precárias mesmo de ter esses benefícios aí tanto da prefeitura municipal como né, do governo aí, que é a CEMIG. A gente sabe que muitas pessoas ainda, igual no meu caso de mais outras famílias, não têm energia ainda, né? A gente vê que as ocupações ainda estão precárias ainda desses, né, benefícios aí desse saneamento básico, que já está assim, um pouco bem lento mesmo dentro das comunidades. Doutora Marta, a Isidora é a maior ocupação urbana, né, da América Latina e ocupa uma área de grande importância ambiental, né? Qual que é a relevância ambiental da região e como estão sendo pensadas, então, as proteções dos rios e das áreas verdes? Aquela é a última área vaga de Belo Horizonte, né? E havia sido feito no plano diretor de 2010 um planejamento de preservação ambiental aliado à urbanização de alguns trechos, né? Esse plano ele foi alterado em razão da situação fática instalada, né? Mas ainda há muitas áreas livres que podem e devem ser preservadas, e o trabalho da prefeitura na construção dos planos urbanísticos com as comunidades é justamente aliar a regularização fundiária das áreas ocupadas com a preservação das áreas que não estão ocupadas e que, na grande maioria, são de interesse ambiental. Então, o plano é recuperar nascentes, recuperar processos erosivos, né, para garantir a estabilidade também das edificações que estão construídas. O foco é esse, aliar a REURB com a preservação ambiental. Quais são os benefícios de se ter um imóvel regularizado? Não só para o dono, né? Não só para a Rose, mas também para a sociedade e para o ente público. O primeiro benefício para as comunidades é o acesso à terra regular, né? É ter o acesso aos serviços públicos, seja a infraestrutura urbana instalada, como coleta de lixo, telefonia, saneamento básico, e ter o seu título de propriedade que lhe dá a garantia de não ser removido, né? Para a cidade é você ter um bairro planejado, onde a própria prefeitura possa ter acesso
e prestar os serviços públicos e garantir a presença do Estado ali, atendendo às necessidades da comunidade. Isso é muito importante. E quais são os próximos passos do MP para reduzir os conflitos na região? O MP sempre atuou e vai continuar atuando como mediador, né? A gente tem os objetivos da prefeitura, os interesses da comunidade e a gente tem atuado para tentar chegar num consenso. Por exemplo, das 4 comunidades, 2 já têm os planos urbanísticos aprovados, que foram construídos e votados pelas comunidades. 2 chegaram a ter propostas, mas não foram aprovadas. Então, nós estamos trabalhando com a prefeitura para reabrir esse canal de negociação, né? Inicialmente, a prefeitura dizia que não haveria tempo hábil, que ela tinha um contrato de financiamento externo que ia encerrar, então ela não poderia, o plano tinha que ser aprovado. Eu falei, não adianta aprovar se a comunidade não está aceitando. Então, houve a oportunidade deles terem acesso a uma assistência técnica, né, que está sendo, inclusive, prestada através de um convênio com o IAB, o Instituto de Arquitetos. Então, o IAB voltou ao terreno com o plano urbanístico que foi elaborado pela prefeitura e está discutindo novamente com a comunidade aquelas propostas e verificando se existem contrapropostas. O compromisso dessa assistência técnica é encaminhar essa proposta da comunidade para o Ministério Público, para que a gente possa reabrir a negociação com a prefeitura. E nesse ponto a gente já conseguiu um sinal positivo da prefeitura de que eles vão voltar a negociar. Que ótimo, ótima notícia. O Ponto a Ponta fica por aqui. Eu agradeço a presença mais uma vez de vocês. Voltem sempre. E eu agradeço também, claro, a sua companhia. A gente se vê em breve. Tchau.